Se você tem interesse em concursos da área fiscal e controle e ainda não se decidiu e quer uma ajuda para poder analisar isso, assista esse vídeo até o final porque eu vou te passar algumas informações que podem ajudar você a formar uma convicção. Sou o professor Carlos André, sou autor de livros, professor e mentor para concursos públicos há 26 anos. Eu fui aprovado no concurso para auditor fiscal da Receita Federal e apesar de eu não ter prestado o concurso para o Tribunal de Contas da União na época, eu já aprovei muitos alunos, já mentorei muitos alunos para a área de controle. Então eu quero deixar claro para vocês que eu vou fazer essa análise considerando alguns aspectos. O primeiro deles, vamos falar sobre as atribuições do cargo e a lotação, onde você trabalha, né? Bem, em primeiro lugar, entendam que os chamados auditores fiscais, também chamados de agentes fiscais, agentes de tributos, né, eles são, né, os agentes do Poder Executivo, da Secretaria de Economia ou da Fazenda, né, das secretarias estaduais de Fazenda, Cefaz, das secretarias municipais de Finanças ou Fazenda, né? Ou seja, do Poder Executivo, são aqueles agentes públicos encarregados de fiscalizar a arrecadação dos tributos, fiscalizar os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, tá? Para combater a corrupção, combater a sonegação, né? O recolhimento de uma receita para o cofre público, tá? Já os auditores de controle externo, né, ou auditores de controle, também conhecidos como auditor público, né, fiscal de controle, agente de fiscalização, eles estão lotados na estrutura dos tribunais de contas, que são órgãos vinculados ao poder legislativo, né, Tribunal de Contas da União, dos estados, municípios, Controladoria Geral da União, dos estados e municípios, né? E apesar de que as controladorias também estão no poder executivo, tá? Então, há uma certa diferença entre você trabalhar para o Poder Executivo, por Legislativo, você trabalhar fiscalizando contribuintes na arrecadação de tributos, ou como os auditores de controle externo, fiscalizando a correta aplicação do dinheiro público. Então, os auditores de contas, né, os auditores de controle externo, eles atuam na verificação da correta utilização, né? É uma fiscalização contábil, financeira e patrimonial com base no atingimento das finalidades que as prefeituras, os órgãos, né, utilizam esse recurso público. Então veja que são funções complementares, né, no funcionamento do Estado. Um coloca o dinheiro para dentro e o outro fiscaliza que ele está caminhando da maneira correta. Falando agora um pouco sobre estrutura de trabalho, né? Na Receita, né, nos concursos da área fiscal, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, você vai ver que existe uma diversidade de tarefas muito grande lá, né? Então, por exemplo, o estereótipo que eu falei para vocês do auditor fiscal é de fiscalizar pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, eu mesmo, em 26 anos na Receita Federal, eu nunca fiscalizei uma empresa. 9 anos, por exemplo, eu fiquei num setor de análise de julgamentos. Eu analisava recursos dos contribuintes, decisões judiciais, né? Eu estava em relação com procuradores, advogados da União. Então, nunca tinha fiscalizado nesses 9 anos nenhuma empresa. Tá? Já, né, o trabalho presencial, nem sempre, né, mesmo no passado, nem sempre ele era uma regra. Porque o auditor fiscal ele tem que fazer muito trabalho externo, visitar em loco, verificar. Então havia muito trabalho externo. Hoje em dia, com a digitalização de todos os processos, existe muito mais trabalho remoto, home office, né? Em que você acessa o seu sistema da sua casa e você pode fazer análise com base numa meta, tá? Os auditores de controle externo também têm isso, mais ainda, uma vez que o atendimento
ao contribuinte, ao cidadão, ele é muito mais reduzido, né? A gente sempre falava aqui, brincando, que não pode todo mundo estar em home office, senão ia fechar a repartição. E o contribuinte aparece lá para informações, entrega, mas cada vez isso vai reduzir, tá bom? No que tange a remuneração, né, essas duas carreiras estão no topo, né? Remuneração inicial para lá dos 20, 25 mil e chegando para lá dos 30, 35. A área fiscal tem se destacado atualmente por ter algumas remunerações maiores. Inclusive, uma emenda constitucional da reforma tributária prevê que o teto da remuneração na área fiscal agora seja o próprio teto do Supremo Tribunal Federal. Não importa se o fiscal é federal, estadual ou municipal. Todos os auditores fiscais vão ficar com o teto do Supremo, ou seja, 46 mil reais por aí, em torno disso, tá? Vou falar sobre as disciplinas. Existe um conjunto de disciplinas comum, mas que não tem o conteúdo tão igual. Mas português, constitucional, administrativo, contabilidade geral, tecnologia da informação, a parte de exatas, matemática, raciocínio lógico, ou matemática financeira, tá? Tudo isso aí é comum, tá? Mas o conteúdo não é tão parecido. Mas acontece que as diferenças são muito grandes. Na área fiscal, as disciplinas que valem mais pontos são a legislação tributária, a contabilidade geral e avançada, né? E a parte também de auditoria. Já nos tribunais de contas, na área de controle, as matérias que têm mais peso são a parte de contabilidade pública, né? Controle externo, auditoria governamental, o direito financeiro ou administração financeira orçamentária, orçamento público, como se quiser chamar. Então, assim, a diferença de conteúdo programático é significativa. E é por isso que você precisa pensar, principalmente quando você é iniciante, se você vai escolher uma delas, tá? Porque senão é muita matéria para você estudar. Agora, quando a gente fala de lotação, veja, os auditores fiscais, eles podem estar nos rincões mais distantes ou no popular nas bibocas mais distantes. Você vai ter auditores fiscais trabalhando na capital, trabalhando em home office, mas você também tem a possibilidade maior de fiscais trabalhando bem no interior, às vezes em algumas situações externas, estradas, postos fiscais avançados. Já na área de controle, não. A área de controle, né, os órgãos se concentram mais nas capitais ou grandes cidades, tá? Mas, por outro lado, se a área de controle tem melhores lotações, a área fiscal tem mais vagas, mais concursos, né? Não é porque você tem só federal, estadual, municipal nos dois, mas porque a quantidade de servidores necessários é maior. Então você vai ver uma ocorrência muito maior de concursos da área fiscal do que concursos da área de controle, tá? Para quem está começando, os concursos da área de controle podem oferecer um pouquinho menos de dificuldade, porque a área fiscal pega pesado em TI, em contabilidade geral e são matérias que demandam bastante, né? A evolução, o crescimento. Né? A área de tecnologia da informação cada vez está crescendo mais, mas nas duas carreiras, mas na área fiscal está mais pesado. Tá? Agora, depois que você está num determinado nível, que você já está mandando bem, por exemplo, está dominando administrativo, constitucional, contabilidade, português, raciocínio, você está dominando isso daí, você pegar um concurso ou outro é uma questão só de dar um passo adiante, tá? Então, me diz aí, o que você achou? Você já sabe qual dos dois você vai fazer? Escreve aqui nos comentários para mim. Aliás, se você gostou do vídeo, deixa essa curtida. Se inscreve gratuitamente no canal aqui. E se você tem Instagram, me segue lá no Instagram, tudo para fiscal e controle. Você quer receber algum edital de concurso, prova anterior, né? Você quer manter contato comigo no WhatsApp? Então manda uma mensagem do meu WhatsApp pessoal aqui. 41 999 69 21 29. Me diz seu nome, seu sobrenome, sua cidade, qual a área que você quer fazer concurso, qual cargo, né? Cefaz, Paraná, TCE, Pernambuco, para eu poder saber do que se trata. Maravilha? Né? Aguardo você aí nos próximos vídeos, dá uma maratonada no canal porque tem muita coisa boa.